Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de recuperação de artes no primeiro bimestre. O assunto que nós vamos estudar é a arte pré-histórica no Brasil, né? Vamos iniciar aí com a arte rupestre. Primeira coisa que precisamos ter em mente é que o território brasileiro ele é repleto de vestígios que nos demonstram a presença humana, né? Grupos que viviam aí de uma forma mais organizada, né? Muito antes, obviamente, da ocorrência do processo de colonização, né? A datação de algumas evidências, elas têm mais ou menos aí 5.000 anos. Então, alguns dos principais registros da arte pré-histórica brasileira vão sendo descobertos principalmente no estado do Piauí, né? Mais precisamente no Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Esse parque ele foi criado em 1975 e nele vários pesquisadores já encontraram muitos fósseis, cerâmicas e pinturas também. Os achados artísticos pré-históricos de maior destaque aqui no Brasil são realmente as pinturas rupestres, né? Em nosso país, a pintura rupestre ela é classificada em dois estilos, tá? Você tem o estilo naturalista, onde você tem pinturas rupestres com o objetivo realmente de representar determinado grupo social ou, né, suas necessidades. E nela, nesse estilo naturalista, você vê realmente o predomínio de imagens de animais, né, figuras humanas, vegetação. Então, realmente são vestígios, né, são imagens mais ligadas ao naturalismo. Ela vai ser elaborada principalmente com algum sangue de animais, gorduras, carvão, minerais e também pigmentos que são extraídos a partir de plantas, tá? Então, um exemplo que a gente pode perceber bastante é no Parque Nacional do Catimbau, aqui em Pernambuco também, tá? Outro estilo, né, de pintura rupestre aqui no Brasil vai ser o estilo geométrico. Esse estilo ele já é composto, né, de altos relevos, então você já tem incisões, riscos feitos em rochas com auxílio de alguns instrumentos pontiagudos. Então, esses exemplos de pintura rupestre geométrica, eles são mais ligados, né, principalmente a riscos que vão ser feitos em rochas, né, para representar, e esses riscos representam realmente a passagem humana por determinado local, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem, né, do Parque Nacional Serra da Capivara, que fica no estado do Piauí, como eu já mencionei anteriormente. É nele onde você encontra maior quantitativo de vestígios humanos, né, aqui no Brasil. E aí a gente vai para a música na pré-história. A música ela sempre foi considerada uma expressão artística, né? A música ela é praticada desde o princípio do mundo e vários achados arqueológicos e pinturas rupestres mostram também que os primeiros seres humanos eles dançavam, cantavam e tocavam instrumentos que eram feitos de materiais naturais, como por exemplo pedras, ossos, madeira. Ou também eles poderiam utilizar, né, o próprio corpo para produzir sons. Então, por exemplo, acredita-se que vários dos instrumentos de percussão e a flauta sejam os instrumentos mais antigos, né, que são aí os primeiros encontrados na humanidade, né, em representações feitas a partir de pinturas rupestres, né, pinturas aí pré-históricas. O sítio arqueológico Furna do Estrago, aqui em Pernambuco, é uma fonte riquíssima de estudos sobre os habitantes pré-históricos brasileiros. Então, nesse local, por exemplo, você tem vários objetos antigos que foram encontrados, né? Pinturas rupestres e também um cemitério com mais ou menos 80 esqueletos humanos que foram sepultados em uma posição mais fetal, né? Então, voltados também para o nascer do sol. Um dos casos mais interessantes é de um flautista. Ele foi enterrado juntamente com a sua flauta, que ela era feita a partir de um osso da tíbia de um animal, né? Algum animal muito grande que deu para fazer realmente a flauta, tá? A região do Cariri ela é localizada ao sul do Ceará e ela vai abrigar outra importante reserva de fósseis e pinturas rupestres também, tá? Então, dentre as diferentes tribos indígenas que viveram ali, você vai ter os índios cariris, que vão se destacar realmente como descendentes dos primeiros habitantes desse lugar. Então, eles vão preservar vários ritos, festas, músicas, danças, né, dos seus antepassados milenares, tá? Aqui no Brasil, a Fundação Casa Grande, Memorial do Homem Cariri, que é localizado na cidade de Nova Olinda, no Ceará,
é uma ONG que ela busca realmente resgatar e preservar tanto a mitologia quanto a arqueologia pré-histórica da região, tá? Um dos primeiros projetos dessa organização envolve a tentativa de resgatar as origens da música indígena, tá? De cavernas e intensas pesquisas também sobre pinturas, lendas e mitologia dos cariris, um grupo de estudo ele vai fabricar alguns instrumentos, né, que foram utilizando, né, a partir de materiais como semente, madeira, barro e também pedras. E a partir daí você tem espetáculos musicais que são apresentados com os possíveis sons, né, produzidos pelos ancestrais dessa tribo. Agora mais alguns elementos, né, alguns exemplos de pinturas rupestres aqui no Brasil. Mais um exemplo também. E aí nós vamos agora para a arte indígena, tá? A arte indígena, ela é um estilo artístico em que isso faz muito presente no Brasil, né? Então, quando a gente começa a estudar arte indígena, a gente precisa considerar alguns pontos que são muito importantes, né? Primeiro que para os índios, aquilo que nós chamamos de arte é uma produção necessária, né? Então, para eles, o que eles produzem é realmente necessário dentro da cultura indígena. Então, eles prezam realmente pelo cuidado estético na elaboração dos objetos, mas realmente são objetos mais utilitários, como, por exemplo, cestos de palha, panela, cerâmica. Todos esses utensílios, eles utilizam como uma forma realmente para o uso, né, no cotidiano. O outro ponto que a gente precisa se atentar é que a cultura indígena ela tem que ser analisada segundo os conhecimentos e os hábitos e os costumes do seu próprio povo. A gente não pode comparar uma cultura indígena, né, com as culturas desenvolvidas nos centros urbanos, né, que têm realidades e necessidades totalmente diferentes. E isso não significa que nenhuma é melhor do que a outra, né, porque é um absurdo você comparar culturas, mas é preciso a gente entenda que cada uma vão ter as suas particularidades, né? Então, cada um tem ali o seu modo de desenvolvimento. A produção artística indígena, ela pode ser dividida em 4 categorias específicas, tá? Nós temos a arte plumária, o trançado e a pintura corporal, a cerâmica e a pintura corporal também. A primeira que nós vamos aí estudar será a arte plumária, tá? A arte plumária, ela é produzida basicamente por homens, né? E a arte plumária, um trabalho artístico feito com penas de aves, exige um gosto estético, tá? Então, as penas, elas são amarradas de uma forma sobreposta, né? Com fibras retiradas de plantas, para a fabricação de cocares, diademas e também pequenas peças de decoração corporal, cintos, pulseiras e também colares, tá? Além disso, elas também servem para enfeitar os corpos. Então, esse tipo de arte também está relacionado a rituais religiosos indígenas. A comunidade dos caipós, por exemplo, se destaca muito nessa modalidade artística, é um exemplo bem completo, tá? E aí, para a gente perceber esse estilo de arte plumária, ela pode ser feita a partir de 3 objetos, né? As penas retiradas das asas de caudas de animais, que são consideradas maiores, as plumas, que são retiradas das costas e também dos peitos das aves, sendo arredondadas, menores e mais largas, e também a plumagem de aves, que são menores e também tem diversos tamanhos, e são retiradas do pescoço, costa e também do abdômen das aves, ok? Próximo estilo aí que nós vamos estudar vai ser o trançado, né? Os índios brasileiros, eles desenvolveram um trabalho em trançado extremamente rico, né? Aproveitando a variedade, principalmente das fibras que existem aqui no país, das plantas, né, que são encontradas, e as fibras mais usadas são realmente a das palmeiras de Buriti e de Tucum, né? É uma espécie de cana conhecida como arumã. Essa técnica de trançado, ela é utilizada na produção de cestos, máscaras, esteiras, redes e etc. O próximo estilo que nós vamos ver aí, né, o próximo estilo de arte, né, vamos dizer assim, será a cerâmica. A cerâmica ela é feita essencialmente por mulheres, tá? E a cerâmica ela tem como finalidade realmente a fabricação de panelas, né? Urnas funerárias, vasos e outros utensílios também. A matéria-prima para essa atividade é o barro,
né, que passa por aí por um processo de limpeza, refinamento e cozimento. E um exemplo de tribo indígena que mais trabalha, que são muito conhecidas pelos seus vasos, são os índios Waruás, tá? Eles vão realmente criar muitos vasos zoomorfos, né, que são desenhados principalmente com animais, né? Porém, as cerâmicas indígenas mais famosas no Brasil, elas foram encontradas na ilha de Marajó, no Pará. Então, por isso elas são conhecidas como as chamadas marajoaras, né? Os indígenas da região, eles produzem cerâmicas zoomorfas e antropozoomórficas, que são decoradas aí com muitos desenhos geométricos, tá? O próximo tipo aí de arte indígena é a pintura corporal, né? A pintura corporal é uma das características que mais identificam o índio, né, como realmente um pertencente de determinada tribo, tá? Essa manifestação ela está muito relacionada à decoração do corpo, aos rituais religiosos, à proteção contra queimaduras, a picadas de insetos, indicação de estado civil, de funções exercidas na comunidade, como também características mais específicas, né, referentes, por exemplo, a combate, a cerimônia de casamento, rito de passagem. Então, tem vários, múltiplos significados, tá? Os principais materiais utilizados na pintura corporal são o urucum, o carvão, a tabatinga, que é uma espécie de argila mole, que é bem colorida, tá? E a semente também de genipapo. Então, além dessas 4 categorias artísticas, os indígenas também produzem colares, né, com sementes e miçangas, tá? E realizam entalhes em madeira para fabricar realmente alguns remos e máscaras, tá? Então vamos lá, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo porque ele fala bem sobre um pouco da música indígena. Na cultura indígena, os objetos quase sempre têm, em primeiro lugar, uma função, mas também têm beleza, originalidade e muitos significados. Características que fazem deles mais do que simples utensílios. Uma forma de arte. Os designers, né, desses objetos, eles também atendem a uma questão da matéria-prima existente, das tecnologias, né, do conhecimento, de saber fazer aquilo. Então, cada povo desenvolve isso de uma maneira diferenciada. As cestarias são um bom exemplo dessa arte utilitária. Trançando folhas, palmas, cipós e outros materiais, os índios fazem cestos para ajudar nas tarefas do dia a dia. Tem cesto para guardar alimentos, peneirar farinha, coar e até filtrar. Os índios também precisavam armazenar líquidos. Aí criaram a cerâmica. Ela pode servir para ajudar a cozinhar. A cerâmica produzida na ilha de Marajó é uma das mais conhecidas. Ela tem pintura vermelha ou preta sobre um fundo branco. Na decoração, vários símbolos. Mas é a pintura corporal que mais impressiona nas artes indígenas. Os índios transformam a pele em tela, pintando um repertório de padrões decorativos. São círculos, meandros e gregas. Os padrões e significados mudam de tribo para tribo, mas sempre estão presentes em momentos importantes. Na preparação para o casamento e no nascimento das crianças. Quando a criancinha nasce, nós acreditamos que ela vem frágil, né? Espiritualmente falando, ela vem frágil. Então a gente, quando nasce, pinta o corpo dela com uma pintura especial de genipapo, né? Que é onde nós acreditamos, como nossos antigos nos passam e nos passaram, ela afasta, né, os maus espíritos de chegar naquele bebezinho, né? No extremo norte do país, o Zuaiuana tem uma pintura corporal cheia de significados.
O pontilhado é como se fosse o couro malhado das onças e representa o domínio sobre a natureza. A forma em triângulo vem da borboleta, uma referência ao mundo dos espíritos. Já o listrado representa o arco-íris e os elementos sobrenaturais. As máscaras também estão relacionadas com a mitologia das artes indígenas. Estão presentes em rituais com música e dança para agradar os espíritos. A contribuição dos povos indígenas para a formação cultural do país vai bem além da construção de objetos. Nossa matriz indígena é uma das que fundamenta o país multicultural em que vivemos. Passado esse vídeo, nós vamos agora entender um pouquinho da musicalidade dos indígenas, tá? A música indígena, ela é realmente herdada socialmente por meio de uma tradição oral. Então, ela trata-se de um evento coletivo no qual você tem a participação de homens, mulheres, crianças. Nessa cultura, você não tem a ideia realmente de um índio isolado em um canto, sozinho. Não, pelo contrário. Geralmente, os indígenas, eles têm uma noção de música muito presente em seu cotidiano, tá? A música indígena, ela apresenta 3 características marcantes. Ela tem a ritualística, né, que você tem músicas para quase todas as atividades sociais, como cultos, festas, magias, curas, guerras, casamentos e etc. Você tem a questão da música ser quase sempre associada à dança ou a movimentos corporais, tá? E você tem também, geralmente, a música sendo executada em grupo, né? Então, você tem realmente raras manifestações individuais, tá? E aí, a gente vai entender um pouquinho dos instrumentos, né? Nós temos aí os tambores é um dos instrumentos mais antigos da história, é utilizado como uma forma de se expressar, né, as músicas e rituais. Além disso, eles também são utilizados em rituais de agradecimento, né, e outros tipos de celebração. Outra também são as flautas. As flautas, por exemplo, a flauta dos índios Nauê, ela tem uma importância muito grande para essa etnia, porque ela é utilizada em rituais e ela também pode ter até o seu lugar específico dentro da aldeia, né? Então, por exemplo, tem a Casa das Flautas, tá? Outro instrumento é o pau de chuva. É um instrumento de percussão, né? Seu som é muito semelhante ao barulho da chuva e é muito utilizado em rituais de cura que envolvem o xamanismo de modo geral. O chocalho também é muito conhecido, né? Nessa categoria a gente pode incluir diversos instrumentos que são genéricos ao chocalho original. E ele é composto na maioria das vezes de uma cabaça preenchida com grãos e sementes, né? É o apito. O apito é utilizado em diversos rituais para chamar as entidades, né, os seres. E eles também podem ser utilizados para imitar os sons de pássaros. Outro instrumento é o uruá, que é uma flauta muito utilizada em diversos rituais, como o de Iaolapiti, que é uma tribo indígena. Nessa tribo, eles são considerados, né, muito sagrados, né, e são indispensáveis no ritual do Karaoape, tá? E a despedida dos mortos é realizada a partir desse instrumento na região do Alto Xingu. Outro instrumento são os unidores, que é um objeto composto por uma haste, né, com uma placa de madeira na ponta, que quando é girada produz um zunido. Então, são pendurados nas casas dos homens e são mantidos sempre à distância das mulheres da aldeia. Pessoal, boa prova, espero que vocês tenham aproveitado bem a aula, né? Boa sorte e tchau, tchau, até a próxima.